Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a compartilhar esta oração com muitas pessoas e também a se inscrever aqui no canal, acionando o sininho e todas as notificações. O nosso tema: fortaleça a fé diante da tribulação. Jesus, em João capítulo 16, estava no cenáculo. É a sua última conversa com os discípulos antes dele ir para o Getsêmani, onde ele vai orar e em seguida entregar a sua vida. Ele queria ensinar tudo o que era essencial para os discípulos. E ele deixou um recado em João 16, versículo 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo é: olha, eu vou ser bem realista com vocês. Vocês vão passar por temporal, vão ficar molhados, vocês vão passar por vendaval, podem ficar até assustados. Vocês vão passar por perseguição, mas não serão destruídos. Jesus não estava negando os problemas que eles enfrentariam. Jesus só estava dando ênfase em: tenham paz em mim. Porque com o mundo você nunca vai ter paz, mas em mim você pode ter paz, essa é a tua força. E quando Jesus ele fala sobre tribulação, ele fala sobre tempestade, ele deixou um grande ensinamento em Mateus capítulo 7. Ele diz que duas casas, ele conta uma parábola de duas casas enfrentando infinitas adversidades. E eu vou mostrar para você em Mateus capítulo 7, no versículo, ele diz que a primeira casa, a casa que tinha sido edificada no versículo 24, ele diz: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, mas ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Você viu o número de problemas aqui? Vamos ver novamente. Aqui está falando que a chuva caiu, mas não era qualquer tipo de chuva. Transbordaram os rios. Nós já estamos falando de uma chuva que ocasionou uma inundação. E além de ter essa inundação, os ventos eram muito fortes, e os ventos eram tão fortes que destruiu telhados, que destruía casas, edificações, mas teve uma casa que não foi destruída, mesmo com todas essas adversidades, a que tinha sido construída sobre a rocha. Depois ele fala de outra edificação. Vamos ver que tipo de problema que a casa que foi edificada na areia, ela enfrentou? No versículo 27, veja que são os mesmos problemas. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. O vento bateu com força, não é qualquer tipo de vento, é um furacão, uma inundação, é muita coisa junto, não era um único problema. E a casa que não estava edificada na rocha, ela desabou. É isso que acontece. Os problemas, quando eles chegam, parece que eles não chegam sozinhos, por isso que Jesus ele colocou nessa parábola tudo que acontece com a vida da gente. Aí chega a enfermidade, que na hora que você não tem dinheiro, chega e tem um problema familiar junto, é muita coisa junto. Eu lembro em que anos atrás, muitos anos atrás, quando a minha irmã morreu, já era algo, porque não foi uma morte, morte sempre é algo muito doloroso, mas no caso dela era muito jovem e não estava doente. Então não era algo esperado. Então foi uma tragédia acompanhada de outras tragédias, porque o marido dela morreu 20 dias depois. O meu irmão, dois ou 3 meses depois, ele infartou. Parecia que nunca mais a minha família ia ficar em pé. Eram só coisas de grande impacto, como aqui. Veio chuva, inundou o rio, bateu com força o vento contra a casa. Mas você vê que tem o mesmo problema, 2 resultados. Uma casa que ficou molhada, uma casa que talvez algum vidro ficou quebrado, mas a casa ficou em pé. A outra,
a casa foi totalmente destruída. No dia mau, no dia da aflição, como Jesus disse em João capítulo 16, você pode ficar, você tem duas opções: se deixar ficar destruído ou ficar em pé, não com a sua própria força, porque como a palavra mesmo diz, nem por força, não por violência, mas pelo Espírito de Deus. Tem problemas que você só consegue enfrentar com a força que vem de Deus. E o segredo de ter a força que vem de Deus é ser sustentado pela palavra. Porque por isso que ele compara a palavra com o pão. Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é a palavra. Se eu me alimento da palavra, é como quando eu me alimento de pão. Eu vou ter força para correr uma maratona, porque eu estou alimentado. Agora, se eu estiver em jejum, eu não consigo chegar nem a 1 quilômetro, quanto mais uma maratona, porque eu não estou preparado, eu não estou alimentado, eu não estou fortalecido. Ou quer dizer, para você enfrentar o dia mau, você precisa ter uma vida com Deus, uma constância com Ele. E isso não é coisa para gente fraca, não. É para gente forte, mas você é forte. Você é valente. Eu achei que eu não ia suportar aqueles problemas que eu falei para você. Mas de repente, eu comecei a entender o que está escrito em Hebreus 11, quando ele diz que da fraqueza, os heróis e heroínas da fé tiraram força. Foi naquele momento de grande tragédia, de grande tristeza, de grandes calamidades. Eu falei, não é a tragédia que vai me formatar, mas é o meu Deus. Eu escolho me levantar no meio da tragédia. Aí eu entendi também uma outra passagem, onde o Senhor fala que Josué, não o Josué que é discípulo de Moisés, mas o sumo sacerdote, no livro, quando em Zacarias, nós temos esse relato de que quando ele foi, o diabo o resistiu. E aí Deus falou para o inimigo, esse é tição tirado do fogo. O tição tirado do fogo qual a diferença do tição tirado do fogo e do que não é tirado do fogo? Quando você joga um galho na fogueira, todo mundo sabe, vai virar cinza. Agora, quando você joga o galho na fogueira e você tira enquanto ele ainda é galho, ele vai ser uma arma na sua mão, porque ninguém vai se aproximar para pegar em você, porque você está com algo quente na tua mão. O tição é realmente alguém que aos olhos do mundo já estaria destruído, mas sai daquela aflição com uma força, com uma unção inexplicável. É isso que a gente vê com frequência em todos os heróis e heroínas da fé. Quando eu olho para a escrava de Naamã, eu vejo que ela foi uma garota indefesa, foi levada para a Síria para se tornar escrava. Ela não nasceu escrava, ela se tornou escrava, prisioneira de guerra que se tornou escrava. Aquela menina foi lançada na fogueira e ela deveria virar cinza. Uma escrava que ninguém sabe o nome, que perdeu a fé, que perdeu os sonhos, que perdeu a esperança. Não, essa garota, quando chegou na Síria, quando ela ouviu que ali o patrão dela, o senhor dela, que era Naamã, ele estava passando por uma enfermidade, ela suspirou para a esposa de Naamã e disse, olha, se ele fosse para Israel, lá o profeta ora e as pessoas são curadas. Essa menina falou com tanta fé que convenceu a esposa de Naamã, os soldados de Naamã e o próprio Naamã. E sabe qual foi o resultado? Essa menina se tornou uma arma de Deus, não só para a Síria, que foi tocada por um grande milagre, porque Naamã foi curado, o rei ficou impactado com essa cura, mas também a nação de Israel que foi beneficiada, porque a Síria tinha uma dívida de gratidão para com Israel. E é lógico que a Síria não ia mais atacar Israel em nome dessa gratidão. Naamã saiu de lá totalmente tocado, convertido, saiu da presença de Deus. Por isso, eu pergunto para você nessa manhã, você quer ser cinza ou você quer ser um tição de fogo? Se você quer ser um tição de fogo e ser tirado dessa aflição que você está vivendo, então vamos orar juntos, porque esse é o caminho para você sair dessa fogueira, para não ser destruído. Vamos orar neste momento. Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. É muito importante.
não só porque nós levamos para a igreja, mas porque você também. Uns oram pelos outros. Alguém vai ler e vai orar por você. Amém? Senhor, nós sabemos que a tribulação não é para nos destruir. Ela é para nos fortalecer, para nos levar a um outro patamar de intimidade e experiência contigo. Por isso, seguramos agora nas tuas mãos, olhamos para ti, confiamos em ti e esperamos em ti. Em nome de Jesus, estende a tua destra, porque a tua destra faz proezas. Estende a tua destra para abençoar, para libertar, para curar. Em nome de Jesus, toda célula cancerígena seja queimada pelo poder do sangue de Jesus. Queremos clamar, Senhor, pela paz em lares cheios de divisão e tantas, Senhor, de divórcio. Em nome de Jesus, venha a restauração sobre estas casas. Senhor, em nome de Jesus, toca na mente, nas emoções de filhos, para que possam se render a Ti. Eu clamo e chamo à existência milagres em nome de Jesus. Amém. Receba essa unção de milagres e receba a destra poderosa de Deus sobre você, porque Ele está te abençoando nesta manhã. Deus te abençoe e até mais às 18 horas e venha conhecer a nossa área de membros, porque tem muitos cursos para você.